Vamos fechar, então. Nesta vibe aqui, ó, voz trabalhadora, tem que ouvir João Pedro Stedley, né? Bom dia, Eleonora. Bom dia, Rodolfo. Prazer de voltar. Bom dia, camarada. A essa TV Tutameia, que inclui rádio e outras formas de comunicação. E inclui também a compartilhada na voz trabalhadora. Deixa a curtida, tá, galera? Deixem a curtida e digam aqui no chat de que cidade estão assistindo, tá, galera? Daqui a pouco, às 9 horas, começa o programa Fala de Mulher aqui no canal. Então vamos assistir o Stedley aqui e pular lá para a live da Tereza e da Gislana Fala de Mulher. Com a nossa militância. Eu queria aproveitar e compartilhar com vocês no dia de hoje, a todos que nos acompanham em casa e depois no YouTube, uma notícia que eu considero muito importante, que na próxima sexta-feira nós teremos uma reunião muito especial, já construída há muito tempo, dos movimentos sindicais, dos movimentos populares e dos movimentos religiosos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há uma inquietação, uma preocupação muito grande, porque ao longo desses anos, últimos 2 anos, os movimentos populares se engajaram, arregaçaram as mangas para poder eleger o nosso presidente Lula e derrotar o fascismo. Todos nós temos consciência das dificuldades. Emergiu um governo de frente ampla, houve aliança com setores da burguesia, inclusive da burguesia agrária, setores do agronegócio se somaram à luta antifascista, e isso é positivo. Receberam em troca o Ministério da Agricultura. Receberam em troca o Ministério da Agricultura e um belo plano safra, né, Stedley? Um belo plano safra aí. Recorde atrás de recorde no crédito para o agronegócio, né, para os latifundiários. Mas, nesse ano e meio, com o Estado dilapidado, com toda essa situação que continua uma grave crise capitalista em todo o mundo, que afeta a economia brasileira, essa crise gravíssima do meio ambiente, que gerou a tragédia do Rio Grande do Sul, que gerou a tragédia do Pantanal, onde já queimou 10% do bioma do Pantanal. Então, tudo isso são circunstâncias que não cabe encontrar culpados, cabe analisar, né, essa situação. Então, os movimentos populares, em geral, estamos muito preocupados com a necessidade urgente de acelerar o passo e fazermos com que a boa vontade do Lula e as políticas públicas cheguem lá na base para resolver os problemas concretos da população, que ainda estão aquém. Então, o governo está fazendo o seu dever de casa na política econômica, segurando a inflação, aumentou o salário, né? Os indicadores macros da economia estão funcionando. E isso, claro, ajuda a população a melhorar. Mas, sobretudo, aquela parte da classe trabalhadora que tem emprego formal, que tem CLT, né? Que tem os direitos trabalhistas. Mas há uma ampla parcela da população e da classe trabalhadora, que são os mais pobres, que não tem carteira assinada, que não tem emprego formal, que não tem renda. E nós, do movimento sindical popular e dos movimentos religiosos, estamos preocupados com isso. É preciso que o governo tome iniciativa e acelere o passo para ajudar a resolver as necessidades da população. Todos nós temos diálogo com os ministérios afins, né?
alguns ministros muito vinculados com os movimentos, outros menos, né? Então, não é por falta de diálogo ou de reuniões. Tem havido muitas reuniões entre os movimentos e o governo. Porém, falta mais determinação política, falta iniciativa, eu diria, e uma certa ousadia em retomar grandes programas que sensibilizem as massas. Então, em função dessas circunstâncias, é que nós chegamos à conclusão que havia necessidade de estabelecer um diálogo direto dos movimentos com o presidente Lula. Importantíssimo, né? Importantíssimo esse olho no olho aí com o presidente Lula, dos movimentos sociais. Dá uma boa noite aqui para Maria Tereza, que está lá em Venâncio Aires conosco. O quinto artigo de Belo Horizonte, dizendo que o STED sempre é muito bem-vindo, voz trabalhadora total. E o Orlando Balbino Neto, ó, tá conosco aqui, fazia tempo que eu não te vi aqui conosco, Orlando. Vai um grande abraço aí. Mas esse olho no olho, como eu ia dizendo, dos movimentos sociais com o Lula, né? Porque, gente, assim, ó, desde o começo desse governo que eu digo que ia ser uma briga ali, um cabo de guerra dentro desse governo, entendeu? Essa gente que o Lula botou no governo do centro-direita, ministro da Agricultura, por exemplo, e outras figuras aí, a Caixa está entregue para o Centrão, né? Essa gente vai puxar para o lado de lá, vai puxar para a direita o governo. O próprio Haddad está puxando para a direita, né, o governo. Então, cabe a nós aí, dos movimentos sociais, do campo progressista, do campo marxista, especialmente, puxar esse governo para a esquerda, cobrando. Cobrança, cobrança, cobrança. Diária tem que ser cobrança. O Stedley é um que tem feito a cobrança, está dizendo que a reforma agrária não está nem engatinhando, não teve nenhum assentamento até agora. Então tem que fazer essa cobrança, gente. E antes que venha aqui a patrulha para dizer, tem que apoiar o Lula. Gente, ninguém está apoiando o Lula mais do que nós. Gente. Uma coisa é tu apoiar um governo. Outra coisa é tu fazer críticas a esse governo e querer que esse governo vá cada vez mais para a esquerda, seja cada vez mais progressista. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nenhuma das nossas críticas é feita para menosprezar o governo. São críticas construtivas, querendo sempre que o governo vá cada vez mais para o lado esquerdo. A saída é sempre pela esquerda. Até porque nós temos problemas, né? Bom, é da natureza humana, tu nunca quer desagradar. Não? Mas na política não é disso que se trata, é preciso tratar a realidade como ela é. Então, nas últimas semanas e meses, nós fomos construindo essa possibilidade de diálogo direto dos principais dirigentes dos movimentos populares com o presidente Lula. E essa reunião, então, que vai ser uma reunião de trabalho, não é para sair na imprensa, não é para tirar foto, vai ser na próxima sexta-feira de tarde, aqui em São Paulo. E a forma como nós estamos montando a reunião, ela tem 3 representações, ou 4 representações básicas. Nós temos o conjunto do movimento sindical, representado pelas 8 centrais sindicais, e todas elas apoiaram a eleição do Lula, e cuja demanda principal é debater o tema do emprego, da renda e dos direitos para essa população que está à margem, né? Que não tem carteira assinada. O segundo bloco é o movimento popular, no sentido mais genérico, que se subdivide em movimento popular urbano, basicamente a luta pela moradia, a luta pela saúde, a luta pela educação, e o movimento popular que atua no campo, onde estão o MST, a CONTAG, os movimentos da Via Campesina. Eu sinto no movimento popular urbano, e vocês também têm dialogado aqui no Tutameia, que tem 2 desafios gravíssimos para a população que mora nas grandes cidades, que é o tema do transporte. Então, nós temos levantado, eu tenho ouvido os movimentos
populares urbanos levantado cada vez com mais contundência a ideia do tarifa zero para o transporte público. É uma necessidade. Recomendo até que o Tutameia convoque para uma live, como a gente diz, né, mais prolongada, de 40 minutos, o nosso deputado Tato, que é o especialista no tema e tem recolhido subsídios e argumentos que comprovam que é possível nós ter tarifa zero para o transporte público, inclusive porque já temos 130 cidades que praticam no Brasil inteiro. E o tema da moradia. Gilmar Tato, que teve excelente atuação na CPI do MST, né? Deputado lá de São Paulo, PT de São Paulo. Que o Minha Casa Minha Vida ainda não chegou na periferia, e muito menos naquela forma de mutirão, como se diz, nas parcerias com as entidades. Bom, no movimento do campo, nós temos dois desafios muito graves, que é a reforma agrária que está paralisada, não? E o tema da produção de alimentos. Não? Vocês viram, com a tragédia do Rio Grande do Sul, a Conab já ficou apavorada, começou a diminuir os estoques. A sorte é que a maior parte do arroz, 90%, já estava colhido. Então, está guardado nos armazéns. Mas o governo se deu conta e teve que ameaçar de importar, até para fazer com que as empresas, que agora já controlam os estoques, não é mais a Conab, pudessem ir, seguir abastecendo o mercado sem elevar o preço. Tá? Mesmo assim, vocês viram, alguns produtos alimentícios têm inflação. E é preciso controlar com o aumento da produção de alimentos. E o quarto segmento que estará presente na conversa é o que nós chamamos dos movimentos religiosos, que são muito importantes. São aqueles militantes que querem construir uma sociedade mais justa e mais igualitária, mas fazem a sua militância no âmbito das igrejas, da fé, dos espaços, digamos, religiosos, no sentido mais amplo, e que vivem lá no meio do povo. Então, nós temos vários segmentos evangélicos, né? Da Frente Progressista dos Evangélicos e de várias denominações das igrejas cristãs, nós temos a Igreja Católica. Importante congregar também essas igrejas aí, evangélicas, progressistas, enfim. Marco Aurélio Duarte chegando aqui, boa noite. Celina Ferreira dizendo que precisamos cobrar, sim, pelo bem do Brasil. Diga de que cidade estão assistindo aí, tá, galera? Importante para a gente saber aqui, ó. Deixa a curtida também, curte e diga de que cidade estão assistindo. Temos o povo de terreiro, talvez até vou confessar com vocês como autocrítica, porque muitas pessoas ficaram assim, não, mas vamos levar o pessoal que está nos movimentos religiosos. E eu estou cada vez mais convencido, viu, Rodolfo e Eleonor, e os que nos acompanham, que talvez esses militantes são os que convivem mais de perto com a população mais pobre. São eles que estão lá na periferia, estão lá nas ruas, lá, e sentem na pele os problemas do nosso povo. Aqui em São Paulo, nós temos uma figura até mítica do padre Júlio Lancelotti, por todo o seu compromisso com a população da rua. Então, ele é um exemplo, né? Mas há centenas, milhares de militantes morando nas periferias que, por conta da sua fé, eles trabalham com o povo mais sofrido, desde o povo de terreiro, né, até a Igreja Católica, digamos que é a mais tradicional. E nós também temos uma vontade política de que nessa reunião não só apresentar os problemas e as necessidades para o Lula, mas também fazer uma espécie de autocrítica, compartilhar com ele os desafios que nós temos como movimento sindical, como movimento popular, como movimentos religiosos, digamos, das tarefas de casa que competem a nós. Então, nós temos que retomar o trabalho de base, em especial nas periferias. Nós temos que retomar a formação política da nossa militância, que praticamente
Nós abandonamos as escolas tradicionais que nós tínhamos, é preciso retomar com força a formação de militância, não adianta ficar falando mal da direita e do ódio que eles pregam nas redes, se a gente não fizer o nosso dever de casa, que é formar a nossa militância. E nós temos o desafio que sempre comento aqui, que é retomar na agitação e propaganda para a comunicação de massas, né? Nós sabemos, isso não é nenhuma crítica e nem autocrítica. Espaços como esse que eu estou aqui é para abastecer a militância. Agora, para você chegar lá na Amazônia, aos milhões que precisam de informação, de ideias, na luta ideológica na sociedade, aí é fundamental que os movimentos utilizem a arte e a cultura. Nós só chegamos aos milhões pela música, pelo cinema, pela pintura, pelo teatro, né? Por outras formas simbólicas de você projetar um novo projeto, vale a redundância, de uma sociedade igualitária. Não vai ser pela retórica e pelo discurso, vai ser pelas artes, pela cultura, pelas formas prazerosas de disputar as ideias e de construir uma sociedade diferente. Bem, fico por aqui por hoje. Um grande abraço a esse casal maravilhoso e nos vemos daqui a 15 dias, às 12 em ponto, no canal Tutameia. Um grande abraço a todos que estão em casa. Grande Stedley, grande trabalho do canal Tutameia, hein? Quem não conhece, sigam lá o Tutameia, recomendo muito, muito, muito. Galera, fechamos aqui, tá? Vamos encerrar, pedir aí quem não está inscrito ainda, se inscreva, deixa, ativa o sininho, deixa comentário aqui, ó, deixa comentário aqui embaixo, quem não deixou comentário, deixa de graça, deixar um comentáriozinho, deixa a curtida também. E aqui, ó, galera, fiquem aqui que agora eu vou fechar a live, tá? E vai entrar aqui já a indicação para vocês caírem no Fala de Mulher. As camaradas Tereza Vilela e Gislana Vale estão ao vivo lá no Fala de Mulher, falando naquele papo bom lá da mulherada de luta, né? Mulherada companheirada de luta. Fiquem aí, pulem para outra live que está ao vivo aqui no canal. Então, Fala de Mulher. Se não aparecer aqui na tela de vocês, ó, entra na página do canal e prestigia lá, prestigia a Tereza e a Gislana, elas vão gostar muito. Entrem lá e digam que vieram do Visão Trabalhadora com Portinho e estão na audiência com elas lá, as companheiras vão curtir bastante. Um abraço, todos e todas. Falou!